Oi, gente, boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E vocês só me confirmem se estão conseguindo ver. Conseguem? Gente, alguém só fala alguma coisa que eu não tô conseguindo ver vocês mais. Sim, eu desliguei aqui o microfone. Obrigada. Gente, então hoje, primeiro, eu queria começar, assim, agradecendo pelo carinho de vocês, tá? E pelo espaço de fala que vocês estão me proporcionando hoje. Porque eu costumo falar, assim, que para quem perdeu alguém que ama muito, sabe que toda vez que a gente fala dessa pessoa que a gente ama, ela se torna presente de alguma forma dentro da gente. Então, começamos a aula com esse vídeo do Pedro, né? Vou contar um pouquinho da nossa história hoje. Esse é o Pedrinho, para quem não conhece, um dos meus filhos, que hoje em dia está invisível também, e que vai trazer assim uma história que eu assim, sou suspeita para falar, mas eu acho muito linda e muito potente, tá? Hoje eu queria começar com vocês essa aula compartilhando assim duas experiências muito diferentes que eu tive, né? Foram experiências incríveis de se tornar mãe, mas assim o processo de despedida dos meus filhos foi muito diferente. Primeiro, porque na primeira experiência dessas eu não tive o suporte do cuidado paliativo, e a segunda eu recebi. Então eu pude me despedir, e se hoje eu lido de uma forma muito leve com tudo isso, eu assim dou todo o crédito à abordagem que eu recebi, tá bom? Então, para começar essa história, venho apresentar para vocês a Ágata, que foi a minha primeira filha, tá? Que nasceu de um parto prematuro, então era de 25 semanas, onde era a minha primeira gestação e eu não sabia que eu estava em trabalho de parto. Eu comecei a sentir umas leves cólicas, né? E cheguei ao hospital, chegando lá eu descobri que eu estava com um colo aberto. Foi tentado fazer uma cerclagem de emergência, para quem não sabe, assim, de forma bem grosseira, né? Quando costura o colo uterino, tentando fazer aquela gestação ir um pouco mais adiante. E não adiantou, tá? Continuei tendo contrações. E assim, o que foi muito impactante para mim nessa experiência é que eu não compreendia o que estava acontecendo comigo e com a minha filha. E ninguém que estava cuidando de mim tinha coragem de olhar nos meus olhos e falar o que estava acontecendo naquela situação. Basicamente, quando eu fiz a cerclagem, eu continuei em repouso, mas mesmo assim eu continuei tendo contrações e ela chegou a nascer. Eu lembro que na hora do nascimento, que eu não sabia, né, que era um trabalho de parto que eu estava tendo, a profissional que estava cuidando de mim, ela enrolou a Agatha num pano, eu não havia visto ela, colocou entre as minhas pernas, e quando eu senti algo se movimentando ali, algo quente, eu fui e perguntei à minha filha, que está aqui, e ela sinalizou assim com a cabeça, né? Sinalizando que sim. Foi aí que eu vi assim que muitos dos profissionais que cuidam da vida de pessoas, eles não estão preparados para lidar com a morte. Consideram até que a morte é o contrário da vida. Só que não é isso, né, gente? Todo mundo que vive vai morrer. A morte faz parte dessa vida e não o contrário dela. Então, se você não é imortal, você vai experimentar também isso. Então, quando eu descobri que era minha filha que estava ali, eu sinalizei para a enfermeira que eu queria segurá-la e tirar uma foto. E parece que tudo isso gerou mais espanto ainda na profissional, né? Então, para mim, assim, foi muito traumático ter que ouvir ainda do médico que estava no dia que, infelizmente, devido ao peso que ela nascera, não poderia ser feito a incineração, né? Porque tem uma quantidade ali certa de peso. Sendo que em nenhum momento me perguntaram o que é que eu gostaria enquanto protagonista da minha história.
vale a pena lembrar que nem sempre o que a gente considera como importante, precioso e como o melhor cuidado é o que o outro considera, né? Então, mesmo que você considere algo óbvio, o óbvio precisa ser perguntado àquele paciente e o óbvio precisa ser dito, tá bom? Continuando aí, eu vi que com essa experiência me aflorou muito a questão assim de perceber que as pessoas não estão preparadas para falar sobre a morte, sobre a finitude e sobre o luto que envolve todo esse processo. E tudo isso me gerou a sensação ali de mesmo sendo protagonista daquela história, de estar perdendo uma filha, as pessoas que estavam cuidando de mim não me deixavam neste papel. Pelo contrário, parecia que as pessoas queriam minimizar ou fazer com que acontecesse muito rápido, né, a hora da despedida, para até fingir que nada aconteceu, como se fosse menos doloroso, né? O que não acontece, pelo contrário. Eu acho que você não ter essa possibilidade de despedida, essa possibilidade de contato, isso só vai pode prolongar um sofrimento e até potencializar isso tudo, né? Então, quando eu voltei para casa, foi tudo muito assim doloroso para mim, e principalmente as pessoas sempre vindo a você tentar falar o que que é melhor, né? O que que você tem que fazer. Então você tem que desfazer o quarto, você tem que doar as coisas, né? Não fica assim, não é bom para você, não chora. Ou então vem com aquelas frases, né? Foi porque Deus quis, Deus não dá um fardo para quem não pode carregar. E naquele momento eu não precisava ouvir nada disso. Então, é até uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo hoje, é que o silêncio ele é muito precioso. Então, assim, saibam fazer um ótimo uso desse silêncio, tá bom? Porque quando eu perco alguém que eu amo, eu não preciso de ninguém para me falar alguma coisa. Muitas vezes só o gesto de você respeitar o meu silêncio, acolher o meu choro, me dar um abraço, talvez isso seja o que eu esteja precisando. E não tenha medo de perguntar. Muitas vezes a gente tem medo de perguntar para as pessoas, né? O que que elas querem naquele momento. Mas não tenha, tá bom? E eu queria, assim, resumir a experiência que eu tive era que, independente dela ter vivido minutos, dias, horas, anos, independente do tempo de vida que aquela pessoa tenha, eu quero que esse tempo ele seja honrado, tá bom? Não cabe a você, profissional de saúde, decidir da vida e da morte, né? Muitas vezes foge você essa decisão. Então, mas a qualidade de vida, isso você pode ofertar. E eu espero isso de você. 2 anos após ter passado pela perda da Agatha, eu criei coragem de engravidar novamente. É um sentimento bem estranho que as mães que já passaram por perdas experimentam ao engravidar novamente, que é assim, esperar que tudo vai acontecer de novo. Então, meio que parece um processo de autossabotagem, né? Você fica preparada, esperando que a qualquer momento vai acontecer tudo de novo. Ainda mais eu sendo diabética, então tinha toda aquela questão da gravidez ser uma gravidez mais controlada, uma gravidez de risco. Então, quando chegou no dia do parto do Pedro, eu, assim, tava ao mesmo tempo aliviada, né? Tipo, ufa, consegui, e morrendo de medo, achando que alguma coisa ia acontecer. Até que, durante o pré-natal, eu acompanhei tudo certinho, né? Fazia todos os exames e tal. Não descobriram na ultrassom morfológica, né, na translucência nucal, que ele tinha síndrome de Down. Então, até então, eu não sabia. Na hora do parto, me mostraram ele, mas para mim não tinha nada de diferente. Então, ele foi para UTI, para ficar em observação, e enquanto eu estava no quarto, me recuperando da cesárea, me entra a médica, assim, de supetão no quarto e fala assim: Você é a mãe do bebê com síndrome de Down? E para mim, ali foi assim: o chão se abriu. Eu não tinha reação nenhuma. Porque, primeiro, ela definiu meu filho pela doença. Eu não era mãe da síndrome de Down. Eu sou mãe do Pedro, e a síndrome de Down é uma das diversas características que ele possui. Então, é uma coisa, assim, bem legal também de vocês saírem daqui hoje
sabendo que jamais defina um paciente que vocês cuidam pela doença que ele possui. Ali é um ser humano, cada ser humano é único e esse merece respeito. Quando o Pedro nasceu com síndrome de Down, eu lembro assim que era tudo muito agitado. E no outro dia foi uma médica fazer um exame nele e ele saiu com vários diagnósticos assim. E eu não entendia nada do que acontecia, eu entrava em desespero por não poder fazer absolutamente nada naquela situação. Foi até então que eu criei coragem, fui na médica e pedi para ela escrever no papel para mim. Esse foi o papel que ela escreveu. E eu olhava isso, gente, e eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Morria de medo do que ia se seguir, né? Porque eu sabia que ele ia precisar de uma cirurgia. E para mim era tudo muito impossível uma criança daquele tamanho passar por uma cirurgia de grande porte, igual a que ele precisava. Então, quando ela escreveu isso, eu fui pesquisar, fui estudar. Lógico que eu não podia fazer muita coisa, né? Mas eu queria ser incluída na situação. Eu queria ter o papel ali de protagonista, né? E muitas vezes eu sentia essa falta do profissional que cuidava da gente. Quando eu fui no cirurgião, ele fez esse desenho desse coração. E eu fiquei ainda mais completamente perdida. Não bastando, fui em outro cirurgião. Aí ele fez esse desenho. E eu lembro que no final da consulta, ele foi e perguntou assim: Você entendeu, Jade? Tá claro para você? Eu fiz um silêncio, assim. Eu lembro que na sala eu dei um suspiro. E na minha cabeça eu respondia que estava claro, realmente, que eu não sabia absolutamente nada do que iria se seguir ali, né? Aí que a gente internou, foi uma longa internação, eu lembro que foi por volta de uns 6 meses, sabe, direto. E coloquei até 3 fotos para vocês verem, assim, o Pedrinho antes, durante e depois. Fisicamente, é muito nítido, né? A gente consegue ver a alteração física que todo esse processo gerou. Agora, eu digo para vocês que não foram só alterações físicas. Ele era uma criança, assim, completamente traumatizado, sabe? Porque todo aquele processo de internação gerou muito trauma nele. Um exemplo, assim, que eu posso dar para vocês era que eu me julgava muito, porque, por exemplo, muitas mães, na fase ali de introdução alimentar, fazem a questão de papinha, de frutinha para a criança. E eu tentava fazer isso extremamente cansada já e desgastada, e ele não aceitava de forma alguma. Tudo que eu dava para ele arremetia como se fosse remédios, né? E isso me gerava uma frustração assim muito grande, porque eu falava, nossa, uma coisa simples assim eu não consigo fazer. Isso me dava um sentimento de inutilidade gigantesco. E muitas vezes eu esquecia ali de ocupar o meu papel de mãe, porque eu não conseguia me enxergar apenas como mãe. Eu tinha que ser a fisioterapeuta, eu tinha que fazer diariamente exercícios com ele, tinha que dar diariamente a questão de remédios, então era uma mãe que queria se desdobrar em várias coisas. Geralmente a mãe é assim, né, por natureza. Mas eu sinto que eu me cobrava muito mais. Com isso veio o desgaste físico, emocional. E eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, uma tabelinha que eu usava de medicamentos para ele. Então, vocês notem aí que tem medicamentos que eu tinha que administrar a ele desde o horário de 6 horas até meia-noite. Então, vocês imaginem uma rotina com uma criança, que já não é fácil, tendo que administrar esses medicamentos. E quando chega meia-noite, você dava o último medicamento até você conseguir acalmar a criança, colocar ela para dormir e depois acordar de novo às 6 horas da manhã. Era assim um caos a minha rotina. E eu me culpava todas as vezes que eu tinha que dar um medicamento, que ele chorava. Me culpava muito com isso. E eu imagino que não seja um sentimento muito diferente dos pais que passam pelo processo de adoecimento de alguma criança. E esse raio-x, eu trouxe ele para vocês para mostrar que às vezes a rotina no hospital é tão desgastante e era assim tão desafiadora
em você ter que acompanhar um filho, se sentir inútil, sentir que você não pode fazer nada ali para mudar aquela situação. E eu tentava olhar as pequenas alegrias dos dias. Esse raio-x eles faziam todos os dias no hospital, já era de rotina. E geralmente o profissional ele vai fazer o quê? Vai analisar ali os pontos, né? A cirurgia cardíaca, a questão do pulmão, a sombra cardíaca. Só que eu foquei ali nos dentinhos dele que estavam nascendo, se vocês olharem ali em cima. E eram assim uma das poucas características e alegrias que eu conseguia dar, características não, uma das poucas alegrias que eu podia ter no dia, experimentar. Essa foto eu trouxe para mostrar assim que era completamente, gente, desesperador. Eu ter que ver um filho que ficava amarrado, porque senão ele tentava se extubar, com drenos, com sonda, com cicatrizes. Então, assim, a vontade de pegar aquela criança e sair correndo do hospital. Mas eu não podia fazer isso, né? E até vem um pouco de sentimento da mãe, assim, de ser egoísta. Às vezes você é tão egoísta em amar alguém que você quer que ele passe por tudo aquilo porque você não sabe lidar com a dor da despedida. Até que eu sinalizei para a equipe que estava cuidando dele que se já haviam pensado em fazer uma abordagem paliativa com ele. E quando eu falei isso, a princípio, a equipe ficou bem, sabe? A minha impressão foi que eles ficaram um pouquinho bem assim, nossa, mas o que essa menina tá falando? E eu soltei, né, na equipe. Depois de um tempo, a médica me mandou uma mensagem marcando um encontro no hospital. Ao mesmo tempo que eu sentia que ela sempre estava fugindo de mim, sabe? Parece que postergando uma conversa. A conversa não iria ser fácil, né? Mas era uma conversa necessária. E eu sentia que ela sempre estava fugindo de mim no hospital. Até que um dia a conversa aconteceu. Ela me levou para uma salinha e perguntou o que é que eu entendia por cuidado paliativo. Aí, na hora que ela fez essa pergunta, já me veio assim na cabeça a cena de todas as paradas cardíacas que ele estava tendo, do sofrimento que ele estava passando ali, que eu conseguia, era nítido, né? E ele era uma criança que a princípio precisava de uma cirurgia que consideravam simples de coração, depois, com as intercorrências, precisava de um transplante de fígado e a cirurgia cardíaca. Então, assim, era uma situação que uma coisa não podia acontecer sem a outra, ao mesmo tempo que uma impossibilitava a outra. Era algo bem difícil de acontecer e os médicos não tinham essa conversa comigo, sabe? Por isso que eu fui sinalizar para a equipe. E quando ela me reuniu nessa salinha e ela perguntou o que que eu entendo por cuidados paliativos, eu, na época, tinha tido, assim, pouca experiência com cuidados paliativos. Eu lembro de ter visto um vídeo da Ana Cláudia Quintana, onde ela falava dos benefícios, né, e tudo mais, e aquele vídeo tinha me impactado demais. E eu respondi à médica que eu entendia que eles não iriam, eles iriam deixar a doença seguir o percurso natural dela. Aí ela ficou assim um pouco espantada, né? E ela perguntou para mim o que que eu queria fazer. Essa pergunta, para mim, foi assim a pergunta mais importante de toda a internação do meu filho. Era a pergunta também que eu senti muita falta de ter ouvido durante o nascimento da Agatha. Então, se vocês puderem, grave assim com num lugar muito especial de vocês essa pergunta, tá? Para fazer aos seus pacientes. E eu respondi que eu queria segurar ele no colo. Fazia muito, muito tempo que eu não segurava o meu filho no colo. E às vezes eu vou te dizer que o seu paciente vai querer não é algo tão grandioso. Eu lembro que quando eu dei essa resposta, a médica olhou para mim e falou assim: Jade, você entende que se a gente for pegar o Pedro agora e colocar no seu colo, ele pode ter uma parada cardíaca, entende? Aí eu sinalizei que sim. Ela falou: e a gente não vai reanimar ele, tá bom? Aí eu sinalizei que eu compreendi. Ela foi, pegou ele com o maior cuidado do mundo, da maca que ele estava,
colocou essa poltrona de frente para a janela, isso é dentro do leito onde ele ficava. Então, colocou essa poltrona, colocou o Pedro no meu colo e por lá eu fiquei o tempo que eu achava necessário. Depois, o meu marido, que estava ali ao lado, pôde também segurar ele. Também deixaram eu incluir a minha mãe, que é assim alguém preciosíssima na minha história. E vocês conseguem ver no rostinho dela que, embora o momento fosse um momento muito difícil de viver, essa pequena atitude de colocar ele no colo tornava esse momento possível. Então ali a gente ficou o tempo que a gente queria, pôde falar tudo o que a gente queria, olhar nos olhos dele e falar o quanto ele era importante pra gente. E depois desse momento, eu trago para vocês um pouquinho de reflexão, assim, como que eu continuo sendo, né, com a ausência de quem eu amo. Porque ainda mais quando a gente fala de uma mãe perdendo filho, a gente tem aquela ordem natural quebrada. A gente espera enterrar os nossos pais, mesmo que muitas pessoas não pensem nisso, é o que a gente considera natural, né? Agora, e quando o inverso acontece? O que que a gente faz? Eu consigo seguir em paz, porque eu sei assim que eu ofereci o que eu poderia oferecer de melhor na vida do Pedro, sabe? Eu sei que ele se sentiu amado, eu me sinto amada até hoje, mesmo com a ausência dele. Então, é preciosíssimo você fornecer ao seu paciente esse espaço para que ele se sinta acolhido. E você, enquanto profissional, o que que eu espero como familiar de você? Eu espero, gente, que você seja capaz de olhar nos meus olhos e dizer que está acontecendo. Eu preciso que você me dê espaço para falar o que eu preciso falar para quem eu amo, tá? Espaço para que eu possa sentir o que aquele momento está significando para mim. Mesmo que a cura não seja possível. Jade, tá me ouvindo? Mas aqui tá tudo. Eu acho que é dela. Oi. Eu voltei. Onde eu moro é bem complicado, tá? A internet. Você só me diz onde que parou, onde que caiu para vocês? Deixa eu voltar aqui. Caiu na parte do Deixa... profissional do videozinho ali.
Peraí, tô compartilhando a tela. Tá. Eu vou te avisando no WhatsApp, porque eu acho que tá meio. A conexão tá meio. Qualquer coisa se falhar de novo. Tá. Eu só não tô conseguindo compartilhar a tela de novo. Será que já tá aparecendo para vocês? Não. Peraí que eu vou desligar e tentar entrar de novo, tá? Que tá bloqueado o botãozinho de compartilhamento. Será que você tem que autorizar? Tem que autorizar? Não. Deixa eu tentar entrar de novo, então. Peraí. Aí, agora voltou. Aí. Esse aqui? Uhum. Tá. Só botar em tela cheia aqui. Então, parou num slide bem importante, gente. Aqui, eu estava falando que você, enquanto familiar, você pode me ofertar um espaço para que eu fale o que eu preciso dizer para quem eu amo, tá? Me mostre as possibilidades, porque às vezes a situação está sendo tão difícil para mim que eu não enxergo o que é óbvio para você. Então, me dê esse espaço para eu sentir o que eu preciso sentir, tá bom? E quando alguém que eu amo morre, eu perco o toque, o cheiro, o abraço, eu perco a voz, eu perco o olhar dessa pessoa e quem eu sou a partir do olhar dela. Como é que eu continuo sendo a Jade mãe se eu não tenho mais o Pedro e nem a Ágata para me lembrar de como eu sou? Eu perco um futuro todo ao lado de quem eu amo. E quando a gente fala de um filho, eu sonhei com o primeiro dia da escola, sonhei com o primeiro dente nascendo, com a primeira palavra, sonhei como é que seria ele correndo pela casa. Então, todo esse futuro eu vou ter que enfrentar sozinha. E às vezes pode ser uma realidade muito dura. E você pode olhar uma situação assim e falar assim, Jade, eu não consigo lidar com isso. O sofrimento do outro me afeta demais. E eu falo que esse exemplo, eu ouvi numa aula da Ana Cláudia Quintana, e é uma coisa assim que me deixou muito claro, por exemplo, às vezes as pessoas acham que o correto a fazer é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Mas se você tentar ter empatia, nesse exemplo que eu trouxe para você, você iria querer calçar os sapatos dessa pessoa. E esse sapato não é do seu número, ele vai apertar em lugares diferentes de onde aperta no meu pé, tá bom? E você vai caminhar por caminhos que eu não gostaria de caminhar. Então, o mais correto seria você ter compaixão. É você não se colocar no lugar do outro, mas você ajudar o outro a passar por aquilo. Então, você segurar na mão dessa pessoa e você falar, fulano de tal, por onde você quer caminhar? Mesmo que esse caminho seja difícil, eu tô aqui para te ajudar a percorrer. E quando você fizer isso, você me ajudar a passar por isso, eu vou estar em paz com a despedida, porque eu vou ter vivido tudo que eu precisava viver. Mesmo que o tempo de vida seja pouco, para quem ama nunca é tempo suficiente. Só que eu vou ter participado de todas as decisões e escolhas. Eu vou ter sido protagonista da história de quem eu amo, e com isso eu vou conseguir passar por essa ausência. E aí eu trouxe essa foto para mostrar para vocês que, assim, o Pedro faleceu já faz um tempo, né? Mas toda vez que eu olho um dinossauro, eu lembro dele. E é possível que você também tenha alguém que ame, você olhe uma coisa e lembre dessa pessoa. Não necessariamente você precisa da pessoa para se lembrar dela, né? E eu levei o dinossaurozinho, era uma viagem que eu queria muito fazer com ele. E eu levei uma roupinha de dinossauro.
sabe? E vou me divertindo como dá, assim. Vou vendo esses sinais que acontecem diariamente como se fossem milagres e presentes diários da presença dele na minha vida, mesmo ele não estando mais aqui fisicamente. E quando me dá vontade de chorar, gente, eu abraço o sofrimento e eu indico para vocês fazerem isso também. Abraço e me entrego, entendeu? Porque quando você ignora o que você está sentindo, o sentimento se torna assim um bicho de sete cabeças. Agora, quando você abraça ele e fala, vem cá, vamos sofrer junto, aí isso aí vai se tornando possível continuar. Então, uma pergunta assim de ouro que eu acho que vocês poderiam utilizar quando alguém que vocês estão cuidando enfrenta esse processo de finitude é o que faz sentido para você agora? É um ambiente de privacidade? Você está precisando ser ouvido? Né? O que é que você considera como mais valioso agora? Pode ser uma música, pode ser ter uma pessoa ao lado. Então, experimentar um alimento que é uma memória afetiva para ele ou para ela. Então, trazer essas lembranças para perto das pessoas, isso se torna muito especial. Por exemplo, nessa foto que eu trouxe para vocês, a psicóloga da UTI, ela permitiu, conversou com a equipe médica, permitiu que eu fizesse uma roupinha para o Pedro. E eu fiz não só para ele, como para todas as crianças que estavam na UTI, presenteei. Foi assim um festival de fantasia dentro da UTI. Fiz com feltro, né? Então, muitos pais também perderam as crianças e tiveram essas fotos como assim a única recordação que poderiam ter. Esse foi o momento da despedida e foi algo assim preciosíssimo que eu lembro, que eu guardo no meu coração como se fosse ontem que tivesse acontecido. Foi um momento de muita emoção, que estava presente eu, o pai dele também estava presente. E eu lembro assim que na hora parece que as pessoas acham que é besteira, né? Mas eu falo assim que eu, enquanto mãe, eu senti mesmo que era a hora. E eu fui ao lado dele e falei assim, filho, a mamãe te ama muito, mas te ver sofrendo me dói mais do que a dor da saudade. Então, se você tiver que ir, você pode ir. Coloquei uma música e quando eu falei isso, fiz uma oração com o pai dele, dei um beijo na testa e o coração parou. Então, assim, se você acreditar no acaso dessa vida, eu não acredito, sabe? Eu acho que as coisas acontecem muito como elas têm que acontecer. E eu me sinto extremamente agraciada por ter recebido o Pedro na minha vida. Quando existe amor, gente, a morte vem, mas não mata o amor, porque ele é infinito, ele não morre. E com isso eu encerro a minha aulinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não sei se travou muito aí pela questão da internet, mas estou feliz de que ainda não faltou energia, porque tá querendo chover. Tem palavras assim para agradecer de novo. Em nome, eu acho, de todos que estão aqui, é sempre maravilhoso te ouvir, a experiência e a força que tu teve para enfrentar tudo isso da melhor forma possível. E o mais importante é tu conseguir trazer para todo mundo que passa por situações assim,
para profissionais, principalmente, a tua experiência. Como tu conseguiu usar isso para fazer o bem para outras pessoas, assim, né? Toda a tua dor e transformar em amor, realmente. Gente, alguém queria fazer uma palavra, perguntar alguma coisa para a Jade? Doutora Carolina também, eu abro de novo, se quiserem, se não conseguiram, né? Não seja uma palhinha assim para ela, pode ser, não precisa ser só pergunta, né, Jade? Eu vou aproveitar, deixa, para agradecer, que eu estou achando lindo, gente, esse auditório cheio e vocês, assim, aprendendo sobre um tema tão importante, tá? Obrigada do fundo do coração. Porque eu sei que vocês vão se deparar, assim, com pessoas que vão precisar muito dessa abordagem, desse carinho, e vocês vão estar preparados para isso. Para ela, que o silêncio que está aqui dentro. Porque ela tocou muitos corações. Não vai ouvir, Jade. Aqui eles estão dizendo que o silêncio é porque tu tocou muitos corações. Aqui está todo mundo sem palavras, ninguém está conseguindo falar. Né? Silêncio é importante também. Verdade. Obrigada, gente. Jade, depois a gente conversa, então obrigada de novo, tá? Imagina, obrigada a vocês. Se tu quiser ficar por aí, depois a gente vai tirar uma fotinha. Ah, tá bom, então. Tá, pode ser à distância. A gente queria agradecer, então, tanto a Jade quanto a doutora Carolina. A Jade, a gente enviou da nossa forma um presentinho. E a doutora Carolina, a gente pode dar. A doutora Carolina, a gente pode dar pessoalmente, dar um abraço. Mas agradecer do fundo do coração, assim, é um tema bem importante e desafiador. Eu acho que todos os dias na nossa prática a gente se desafia a fazer um pouquinho do cuidado paliativo e principalmente ter uma postura diferente perante as situações que a gente vivencia, assim, né? Tentar mudar do mínimo que seja. Eu acho que as pequenas atitudes é o que fazem a gente conseguir grandes conquistas. E obrigada. É um livro.